realmente como Karol Wojtyła, depois Papa João Paulo II, nos disse: se nós somos cristãos, o mal se destrói a si mesmo, mas se nós não vivemos cristamente, o mal como que se renova, ele volta novamente e volta de outra forma e volta pior. Por isso, gente, nenhum de nós pode ficar cultivando escorpião. Nenhum de nós pode ficar cultivando escorpião. Nenhum de nós pode ficar dando comida para escorpião, como fazia o meu colega chinês. Ninguém. Você não imagina o risco que você está correndo. Porque foi mostrado muito bem, e a Salete trouxe esta passagem, pois não é contra homens de carne e sangue que estamos lutando, mas contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Por isso, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Gente, não é um escorpião, mas é o próprio demônio. São principados, são potestades, são seres inteligentíssimos, espertos, que sabem como fazer as coisas, sabem como nos tentar, sabem como nos pegar, sabem como nos destruir, sabem como injetar veneno em nós. E assim como aquele chinês, meu colega, não devia, e ninguém de nós deve ficar cultivando escorpião, dando comida, dando alimento, criando escorpião. Nenhum de nós pode ficar paparicando o demônio, porque a verdade é essa: nós também cristãos, vivemos paparicando o demônio, dando a ele a comida que ele gosta, inclusive do gosto que ele gosta, com o sabor que ele gosta. Eu trago aquilo que a Salete já estava trazendo na oração, e graças a Deus, ela nem podia imaginar que hoje fosse falar sobre o 9º mandamento, assim como ontem falei sobre o 6º mandamento. Hoje estou aqui para falar sobre o 9º mandamento. Se você fica vendo programas, vendo filmes cheios de sensualidade, cheios de erotismo, filmes verdadeiramente pornográficos, filmes de sexualidade aberrante, mesmo que seja por curiosidade, eu não sei como é que casais cristãos podem pensar assim: bom, vamos ver esse filme para melhorar a nossa performance de ato conjugal. Não, meu filho, não, minha filha, não é com veneno que você vai melhorar, é com amor, é com carinho, é com ternura que você vai melhorar a sua, vamos chamar, performance de ato conjugal. Eu sei que muitas mulheres, coitadas, elas padecem porque os maridos delas acabam obrigando a elas a verem juntos esses filmes. Desculpe, esse homem está até mesmo sem força, querendo mostrar-se sexy ao máximo, e pensando que é com filmes assim que ele vai melhorar, desculpe, o seu machismo. Mas isso é uma loucura que nós estamos fazendo, e infelizmente nós vemos cristãos, vemos católicos, vemos gente de igreja fazendo isso, e achando que não tem mal nenhum, até acha, não, eu sou católico, eu vou à missa, eu confesso, eu comungo, até mesmo eu participo de movimentos, eu participo de trabalhos de pastoral, mas uma coisa é a minha vida e a minha vida religiosa, outra coisa, alguns dizem literalmente assim, é a minha vida dentro do meu quarto.
Outra coisa é a minha vida na minha cama, junto com a minha esposa. Não, é uma vida só. Não existem duas vidas. Não é isso que quando você fecha a porta do quarto, lá dentro em outro ambiente. Não, você continua sendo cristão, a sua esposa continua sendo cristã. E quando vocês se relacionam conjugalmente, porque essa é a vontade de Deus, vocês estão vivendo o sacramento do matrimônio. Vocês estão vivendo o sacramento do matrimônio. Não sou eu, são muitos que dizem, e tudo isso vem também daquilo que João Paulo II escreveu, o altar do casal cristão que recebeu o sacramento do matrimônio é o leito nupcial. É o leito nupcial, é o altar deles, no qual eles oferecem a Deus o sacrifício deles. Porque assim como se oferece na Eucaristia o sacrifício de Jesus, eu sei que é uma comparação ousada, mas não é minha, que o casal cristão que recebeu o sacramento do matrimônio, que realiza o sacramento do matrimônio no ato conjugal. Gente, o ato conjugal é a realização do sacramento do matrimônio. É ali que especialmente se realiza o sacramento do matrimônio. Então, eles estão vivendo o sacramento do matrimônio. É nesse altar que eles oferecem a Deus o seu culto, a sua oferenda, o seu sacrifício. E é possível realmente viver desta forma? Não, e não, e não, e não, e não. Se você enche a sua cabeça de revistas pornográficas, você está dando comida para o escorpião, porque deixa eu dizer, também existe um escorpião dentro de nós mesmos, que é o pecado original, que permaneceu em nós, e contra o qual nós precisamos lutar. Claro, o batismo apagou o pecado original, mas infelizmente o nosso homem velho continuou. E é claro que o inimigo está aí para atiçar, para reavivar esse homem velho. Se nós não estamos constantemente matando esse homem velho, essa mulher velha que é dentro de nós, ele ressuscita continuamente e toma força. Se você, ao contrário de matar o homem velho, a mulher velha, você dá alimento, você dá inclusive a comida que ele gosta, com o gosto, com o sabor, com o tempero que ele gosta, é claro que ele vai ficar muito forte, ele vai dominar você, ele vai subjugar você, ele vai arrasar com a sua vida, como qualquer escorpião faz. Mas ao contrário, se você vive cristamente, se você vive no seu lar cristamente, se você vive dentro do seu quarto, se você vive no seu leito nupcial, de maneira cristã, eu sei que é um esforço, porque o mundo ao nosso redor fala ao contrário, mostra ao contrário, aponta, até mesmo sem argumentos verdadeiros, mas prova ao contrário. Então, não é fácil ser cristão, nós somos assolados por todos os lados. Se você vive cristamente, se você vive evangelicamente, do jeito de Deus, a sua vida conjugal, o seu matrimônio realizado no ato conjugal, tenha certeza, o escorpião vai matar-se a si mesmo, o mal vai trucidar-se e vai acabar consigo mesmo, e é preciso que o mal se acabe consigo mesmo dentro da sua vida sexual e afetiva. É preciso que o mal se destrua, porque nós pessoalmente não temos força, nós pessoalmente não, é só pela graça. É só pela graça. Então justamente, se você se agarra à graça de Deus, se você se agarra ao Espírito Santo, que você recebeu no batismo, na crisma, e que nós tivemos essa graça de um derramamento especial a mais do Espírito Santo, foi um plus que Deus nos deu, e Deus nos deu esse plus para isso, para vivermos mais cristamente, não mais que os outros, mas mais para nós mesmos, vivermos com mais intensidade a nossa vida cristã. Se nós vivemos assim, se nós buscamos pureza, o escorpião mata a si mesmo, o mal trucida-se a si mesmo. Mas deixa eu ser franco, se você ingere, desculpe, só porcaria, é evidente que o seu estômago
e o seu hálito será terrível. Eu me lembro de um homem que ele fumava muito cigarro de palha. Além disso, o bendito mascava fumo, porque quando ele fazia o cigarro de palha, ele também pegava um pedaço de fumo, punha na boca e ficava mascando o fumo. Ele bebia. Para ele beber era coisa simples. Um copo assim de pinga, de cachaça. Eu não aguento tomando um gole só, um copo cheio d'água. Tem gente que aguenta, de água aguenta. Eu não aguento. Mas ele bebia num gole só, um copo inteirinho de pinga, um copo inteirinho de cachaça. Além disso, o bendito gostava demais de pimenta, punha pimenta em tudo. Pegava a pimenta inteirinha, vermelhinha, punha na boca e comia assim, como a gente come um morango. Pimenta e morango para ele era a mesma coisa. Agora, imagine como era o hálito desse homem. Quem é que aguentava? Já imaginou? O seu estômago, e mais do que o seu estômago, o seu coração e o seu hálito depende daquilo que você ingere. Você ingere pelos ouvidos. E olha as nossas músicas. Graças a Deus que hoje a música católica está cada vez mais ganhando terreno. Louvado seja Deus por isso. Mas nós vemos, infelizmente, que a música secular está cada vez pior, cada vez mais sensual e sexual. Parece que não faz sucesso se a música não fala de sexo explícito, aberto e até convidativo. Até a música sertaneja, é verdade, não é? E parece que na música sertaneja se abriam muito mais as comportas ainda, inclusive traindo as nossas raízes, porque as nossas raízes de música raiz, de música sertaneja, não são essas. Quem estuda música e vê justamente como é que veio a nossa música raiz, como é que veio a nossa música sertaneja, a nossa música regional, porque existe a nossa música sertaneja que pegou o Brasil inteiro também, mas existem também a música regional de cada região. Se você vai estudar as raízes da nossa música raiz, elas não são pornográficas, muito ao contrário, elas são de uma delicadeza imensa, de mostrar um amor terno. Isso, gente, no Brasil inteirinho, desde a música cantada no Rio Grande do Sul, até a música do nosso Nordeste, o nosso chachado e o nosso frevo, e a música do Norte e a música do Centro. A nossa música é pura, a nossa música brasileira raiz, ela é pura. Portanto, é uma traição à nossa própria tradição musical, o que estão fazendo com a nossa música sertaneja, a nossa música raiz, porque ela não é assim, mas queiramos não queiramos é assim. Com que você tem alimentado o seu interior? Pelo ouvido. Em quê? Com quê? Você precisa ser coerente. Desculpe, não basta ser da igreja, é preciso realmente demonstrar. Lembra daquela propaganda, não basta ser pai, é preciso participar? Da mesma forma, não basta você ser da igreja, não basta você fazer trabalhos pastorais na igreja. Claro que devemos ser da igreja, claro que devemos fazer trabalhos pastorais, mas você precisa ser coerente com os trabalhos que você faz pastorais, porque aquilo que você faz desse jeito é uma contra-pastoral. É uma destruição da sua própria pastoral. Me desculpe, como é que a pessoa pode fazer um trabalho pastoral com o estômago e com o hálito desse jeito, como aquele homem que eu conheci, que ingeria tudo aquilo que eu falei, que mascava tudo aquilo daquele jeito? Não tem como, não tem como. Desculpe, é uma traição para a própria igreja. É preferível você mudar de vida e depois voltar para trabalhar, e não continuar trabalhando na igreja desse jeito. Claro, eu não estou mandando você deixar de trabalhar na igreja, não. Estou dizendo, é preferível você largar, mudar de vida e retornar
mas com o estômago e com o hálito curado. Porque você não pode estar cultivando escorpião e ao mesmo tempo estar dentro da igreja. Você está pondo a igreja em risco com a vida que você está vivendo. Desculpe, estou sendo claro, estou sendo até mesmo severo, mas é preciso severidade, porque há muita gente que leva com a barriga as coisas da igreja. Leva com a barriga as coisas da igreja. E não é possível. E não é possível. Veja o que você está ingerindo com os seus olhos. Aquilo que você vê. Aquilo que você vê. É aquilo que você vê nos filmes, nos programas, nas novelas, nas revistas, nos livros. O que você vê? E o Padre Léo gosta muito de dizer isso. Que tudo que entra pelos nossos sentidos, todos os nossos sentidos, também o tato, também o ouvido, e o ouvido, ele é muito fino, porque há coisas que nós escutamos, mas não ouvimos. Escutamos, mas a gente não presta atenção, então não ouve. Mas o nosso inconsciente grava. Há um gravador lá dentro, e um gravador muito poderoso, muito mais aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, e tudo isto é gravado no nosso interior, aquilo que nós chamamos de inconsciente. E aquilo que está no inconsciente, gosta de mostrar o Padre Léo, inclusive trazendo todo o lado da psicologia. Primeiro, está ali vivo, gravado, só está no estado de inconsciente, mas está gravadinho. É como a fita de gravação que você tem, é como o CD, é como o DVD que você tem, está gravadinho lá. A música, o filme, o programa, está lá gravadinho. Só que você não está vendo. Mas na hora que você pega e põe o DVD, o CD, a fita, no aparelho vem o que está gravado. E acrescenta o Padre Léo, para o nosso inconsciente não há passado, presente e futuro. Tudo é presente para o nosso inconsciente. Então, coisas que você viu um mês atrás, um ano atrás, 5 anos atrás, se não for apagado, e o que apaga é só cura interior, é só graça de Deus realmente de cura. Se aquilo não é apagado pela cura, aquilo está no presente. No presente, as coisas que você leu, as coisas que você viu, as coisas que você escutou, estão gravadinhas, vivas, e na hora que você menos espera, não é verdade, aquilo vem à tona. Você até se assusta. E muitas vezes não vem como recordação, porque se fosse como recordação, lembrança, você então se recorda de algo que você viu, de algo que você escutou. Só que não volta como recordação, volta como coisa nossa. Volta como coisa nossa, na nossa mente, nos nossos sentimentos, na nossa fantasia, na nossa imaginação. E aí nos destrói. Gente, nós não podemos alimentar escorpião dentro de nós mesmos. Não podemos estar dando alimento. E há muita gente igualzinho aquele meu colega chinês, imprudente, dando alimento e alimento do melhor, dando alimento nas horas certinhas, dando alimento inclusive com o sabor, com o gosto que o escorpião gosta. E depois quer ser cristão, depois quer viver pureza, depois quer ter pureza de coração. Deixa eu dizer, não é possível. Estou calcando esse lado negativo, justamente porque nós temos sido inconsequentes. Nós achamos que podemos ser da igreja, participantes da igreja, trabalhar na igreja, fazer coisas para a igreja, até mesmo participarmos de grupos, de movimento e tal, e termos depois uma vida que não corresponde, uma vida incoerente a tudo isso. Pelo contrário, agora me deixe entrar
no positivo. E graças a Deus, muito ligado à missa de ontem, você viu que não deu para esgotar o evangelho de ontem, e é sempre assim, nunca se consegue esgotar as leituras. E ontem nem o evangelho deu para esgotar. O que Jesus disse diante daquela picuinha que os fariseus vieram com os doutores da lei e os sacerdotes para discutir com Jesus? Eles estavam numa questãozinha de jejum, porque nós fariseus e os discípulos de João jejuam, os seus discípulos não estão jejuando. Como é que é isso? Que escândalo é esse? Mas Jesus disse para eles: para vinho novo, odres novos. Gente, a graça que nós estamos recebendo, até me deixa descer um pouco aqui, eu sei que a imagem não fica 100%, mas só para você perceber o meu desejo de chegar perto de você e dizer para a sua cabeça e o seu coração, dizer para você inteirinho, a graça que nós estamos vivendo nesses tempos, gente, é admirável. Como eu disse no primeiro dia, lá em 1967, o Senhor começou a derramar na igreja esta chuva, que é o derramamento do Espírito Santo. Começou lá e se espalhou para o mundo inteirinho, numa rapidez enorme. Essa chuva continua caindo. Nós somos hoje molhadinhos, eu digo mais, encharcados desta água que vem dessa chuva do Espírito Santo que nós estamos ainda recebendo. A gente não imagina a graça que estamos recebendo. Gente, o Espírito Santo não apenas mora em nós, porque Ele mora desde o batismo e desde a crisma, mas além disso, nós estamos hoje circundados, envolvidos pelo Espírito Santo. É como se o Senhor nos fizesse mergulhar nas águas do Espírito, e nós estamos aí mergulhando livremente. É bonito ver mergulhador, não é verdade? E como o mergulhador nada lá embaixo, e como ele faz coisas lindas no mergulho que ele faz, parece um peixe mesmo, nadando. Nós estamos mergulhando hoje, graças a Deus, nas águas do Espírito. Estamos, e o Espírito Santo nos dá toda a possibilidade de viver a nossa vida cristã de maneira integral, de maneira eficaz. Nós temos toda a possibilidade. Eu sei que justamente também por causa disso, o demônio que é tentador, o demônio que é mau, o demônio que é covarde, que quer acabar com a gente, ele pega a gente pelo lado mais fraco, que é o nosso lado afetivo e sexual. E queiramos ou não queiramos, afetividade e sexualidade na pessoa humana se unem, porque Deus fez assim. E Ele fez todas as coisas bem, não fez mal não, Ele fez bem todas as coisas. Foi Ele que uniu a nossa afetividade com a nossa sexualidade, para vivermos de maneira maravilhosa isso que Deus nos concedeu. Você pode viver a sua vida sexual, sim, mas dentro da continência, dentro da castidade, dentro da pureza. E para isso é preciso e é possível nós termos pureza de coração. É possível nós termos pureza de coração. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Primeiro, você precisa ser coerente e acabar definitivamente com esse negócio de estar dando comida, e comida do gosto para o escorpião. Você precisa acabar terminantemente com essa maneira de agir. Você não pode continuar ingerindo pela boca, mas também pelos olhos, também pelo ouvido, também pelo tato, pelo rádio, pela televisão, pelos filmes, pela internet. Você não pode continuar ingerindo todas essas coisas venenosas. Não pode. Primeiro, acabar terminantemente com isso. E segundo, aí que está o importante: ingerir e encher o seu interior.
replenar o seu interior de coisas boas, gente, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Eu sei que é muito mais gostoso você ficar vendo um filme, um programa, uma novela na televisão, do que ficar lendo a palavra de Deus. Eu sei que é muito mais gostoso, mas quem disse que o gostoso edifica, que o gostoso constrói? Não é verdade que as bebidas são gostosas? Não é verdade que as comidas que mais fazem mal à nossa saúde são gostosas? Não é verdade que as coisas mais gostosas que andam por aí são as que acabam destruindo a nós, ao nosso casamento, a sua fidelidade no matrimônio? Está acabando com seu filho, com sua filha, está acabando com a sua família. Verdade ou não é? São as coisas gostosas. O inimigo, ele é espertíssimo, ele sabe colocar o sabor que nos apetece justamente nas coisas venenosas que ele quer que nós comecemos a ingerir. Eu sei que é mais gostoso você ficar lá na internet, entrando naqueles sites, do que se dedicando à palavra de Deus, mas nós temos que ser firmes e coerentes. O reino de Deus é arrebatado pelos violentos. São os violentos que haverão de conquistá-lo. E aliás, nós estamos aqui para sermos homens novos, mulheres novas, para a partir de nós construirmos um mundo novo. E o nosso pedido é esse: e me faz novo, novo, novo. E vocês mulheres, e me faz nova, nova. Como é que é? Nova. Como é que é essa música? Porque é preciso realmente nós querermos ser, e nós fazermos de tudo para ser homens novos, mulheres novas, para termos um mundo novo. Porque, gente, vamos ser coerentes, vamos ser realistas. A gente não está aguentando mais o mundo que está ao nosso derredor. É verdade ou não é? A traição que fazem com os nossos filhos é pesada demais. Estão roubando os nossos filhos, estão massacrando, matando os nossos filhos, estão acabando com o nosso casamento, estão acabando com o nosso casamento, estão acabando com a nossa fidelidade conjugal, trucidando, pisoteando. Mas justamente pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que temos recebido, e saiba, nós temos recebido a porção necessária. Temos recebido a porção necessária para fazer frente a isso. Claro, sozinhos nós não podemos, mas temos recebido a porção necessária de Espírito Santo, de poder de Espírito, de autoridade do Espírito, para enfrentarmos tudo isso e sermos homens novos, mulheres novas, para construirmos, para fazermos um mundo novo, ao qual todos nós aspiramos, ao qual todos nós aspiramos. Deixa eu dizer, depende de você, depende de mim, depende de você. Diga comigo: depende de mim. Depende de mim. Depende de mim. Depende de A graça eu estou recebendo. A graça eu estou. O Espírito Santo eu estou recebendo. O Espírito Santo eu estou recebendo. Estou recebendo em abundância. Estou recebendo em abundância. Agora depende de mim. Agora depende de Até essa música começa justamente com o Espírito Santo, não é verdade? Como é que ela começa? Vem orar em mim, Espírito, orar. Vem orar em mim, Espírito. Vem orar.
vem orar em mim. Espírito, vem orar em mim. Espírito, vem fazer obra nova, me ensinar. Canto novo, um canto novo, novo. Esse é o canto novo. Esse é o canto novo. Um canto novo. A pureza de vida, a pureza de coração. Esse é o canto novo. Sim, o Senhor quer que nós cantemos esse canto novo do Espírito. Vem orar em mim, Espírito, vem orar em mim. Espírito, vem orar em mim. Espírito, vem orar em mim. Espírito, vem fazer obra nova, me ensinar um canto novo, um canto novo, 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 um canto novo, 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 ó Espírito, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Espírito, vem tocar em mim. Espírito, vem tocar em mim. Espírito, Espírito, vem tocar em minha alma, me fazer um homem novo e me faz novo, 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 e me faz novo, 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 ó Espírito, E me faz novo, 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 e me faz novo, 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 e me faz novo, 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 e me faz novo, novo. E as mulheres, como é que são? Novo, e me faz nova, 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 e me faz nova, 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 Espírito. Eu quero apontar para vocês uma mulher que se fez nova. Pega comigo Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Já no comecinho do capítulo. É uma passagenzinha perdida no Evangelho, na qual a gente quase não repara. Mas aí existe uma mulher que verdadeiramente se fez nova para renovar. Ela deixou um reino para entrar em outro. Lucas 8. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a obra nova do reino de Deus. Olha aqui. Anunciando a obra nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Aposto que você vai pensar que é esta que eu vou ler agora. Maria, chamada Madalena,
da qual tinham saído 7 demônios. Só que não é essa. Essa é muito conhecida, muito conhecida. Até hoje vivem inventando coisas a respeito de Madalena e querendo colocar Madalena como amante de Jesus, coisas terríveis. Mas logo em seguida, versículo 3, está aí, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Depois diz Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Eu quero lhes falar sobre essa Joana, mulher de Cusa. Contam a respeito de Joana, que foi justamente naquela ocasião em que Herodes deu aquela festa. Ela também estava naquela festa, porque, como diz aí, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então ele era um homem importante, e Joana era a esposa dele. Ela estava naquela festa que Herodes deu, na qual Herodíades, Herodíades mandou que a sua filha fosse dançar, e ela dançou muito bem, muito sensualmente, muito eroticamente, muito sedutoramente. E Herodes, que já estava embriagado, lhe fez uma promessa: eu te darei tudo o que pedires, até mesmo a metade do meu reino. Só que a menina, era menina ainda. Claro, ela foi treinada, ela dançou de maneira sensual, erótica, sedutora. Mas ela era menina ainda. Ela não tinha todas as malícias daquela corte. Ela foi perguntar para a mãe: o que eu devo pedir? O rei está me oferecendo tudo o que eu peço. Você sabe muito bem que a mãe mandou que ela pedisse a cabeça de João Batista num prato. E Herodes, porque tinha prometido diante da corte, diante de Cusa também, que era o esposo de Joana, ele não podia voltar atrás. Claro que podia, mas para ele não podia. Então mandou. E os soldados foram, cortaram a cabeça de João Batista e trouxeram numa bandeja. E o rei deu à moça, e a moça foi levar para sua mãe. Você imaginou que cena terrível? Quando Joana viu aquela cena, ela que já não aguentava mais a vida naquela corte, porque ela sabia, ela vivia ali dentro, toda a falsidade, toda a mentira e toda a corrupção, toda a depravação que se vivia ali. E aliás, ele era o rei daquela região, ele era o rei do povo de Deus, gente. Primeiro ele teve um pai louco, que é o primeiro Herodes, aquele que quis matar Jesus quando os magos chegaram. E agora esse outro Herodes não era menos louco, não era menos sensual, não era menos orgulhoso do que o seu pai. Joana já não aguentou mais. A partir daquela cena, ela disse: estou rompendo com este reino e vou procurar um outro. Ela sabia muito bem que João Batista, que eles trouxeram ali a sua cabeça numa bandeja, havia anunciado um rei, havia anunciado um Messias, havia anunciado um reino, e muitos foram ao Rio Jordão para ser batizados por João. Só que João já não existia mais. Ela viu a sua cabeça ali na bandeja, mas ela foi aos discípulos de João, e graças a Deus os discípulos de João foram coerentes e apontaram e disseram a ela: sim, o nosso mestre, também ele mandou nos perguntar a Jesus se ele era o Messias que devíamos esperar, ou se esperávamos por outro. E Jesus mostrou com fatos, curando cegos, coxos, aleijados, surdos, mudos,
e principalmente dizendo: o evangelho está sendo levado aos pobres. E disseram os discípulos, a partir daquele momento, João começou a nos apontar: este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as correias do seu calçado. Eu vim para preparar o caminho dele, é a ele que vocês precisam seguir. E até disseram os discípulos de João: nós ficamos atônitos, porque nós tínhamos seguido João. Agora João diz que não é mais a ele que temos que seguir Jesus. Ficamos perplexos, mas disseram os discípulos de João: agora nós percebemos que realmente ele é o Messias, e o reino que ele veio trazer é o verdadeiro. O que fez Joana? Joana foi direto para Jesus. Era uma ousadia ela ir para Jesus. Ela então queria também ela ser discípula de Jesus, porque ela dizia: eu preciso ser discipulada, eu tenho que deixar todas as coisas que eu vivi e aprendi. Estou impregnada das coisas daquela corte, eu nasci ali, eu cresci ali, eu me casei ali, eu vivi ali, meu marido continua sendo um homem importante lá. Pode ser que eu perca o meu casamento, mas eu não aguento mais viver naquele reino louco de Herodes. Eu preciso de um outro reino, eu preciso de um outro rei. E claro, eu encontrei em Jesus, que não imaginava. Ele é o oposto de Herodes, ele é pobre, ele é simples, ele é humilde, mas as palavras dele são arrebatadoras. E mais ainda, ele tem um poder divino. Ela não tinha compreendido ainda que ele era o próprio Filho de Deus, mas ele tem um poder divino, não só nas curas, mas ele atinge o coração. Mas eu preciso ser discipulada, eu tenho que aprender tudo de novo, e eu quero aprender tudo de novo. Eu preciso me tornar uma mulher nova, me desfazendo de tudo aquilo que eu fui. Eu tinha tudo na corte, eu tinha todas as vestes que eu queria, eu tinha todos os alimentos que eu queria, eu tinha todos os perfumes que eu queria, todas as joias que eu queria, eu tinha tudo. Eu podia participar de todas as festas, de todas as orgias, beber de tudo, comer de tudo, mas não aguentei mais. Eu tenho que me refazer todinha, Eu preciso ser uma mulher nova, inteiramente nova, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Então eu preciso ser discípula. Mas meu Deus do céu, como ser discípula naquele tempo de um machismo tremendo, onde os homens não admitiam a presença de mulheres de jeito nenhum? Mas ela acabou encontrando Madalena, Maria, o nome dela era Maria. Apelidaram de Madalena porque lá, justamente diante daquele grande lago, mar de Genezaré, no alto, que se chamava Magdala, havia um quartel dos romanos, com muitos oficiais e muitos soldados romanos. Lá de cima eles dominavam toda a região do lago, comandavam tudo, viam tudo lá de cima. E claro, tantos homens vivendo aquartelados ali em cima, pagãos. Havia mulheres que serviam a esses homens, prostitutas de classe, das quais a principal era Maria, que acabou se chamando Madalena porque servia naquele quartel de Magdala. Então era Maria de Magdala que tornou-se Maria Magdalena, que deu Madalena para nós. Mas também Madalena não aguentou. Ela lá também tinha tudo, tinha todo o dinheiro. Ela praticamente conhecia todas as fraquezas daqueles oficiais e soldados romanos. Ela tinha todas as joias, todo o dinheiro que ela precisava para comprar o que ela quisesse. Ela ganhava também deles as melhores vestes trazidas de todos aqueles outros países, e as joias e os perfumes. Ela tinha tudo, porque inclusive não somente ela era prostituta, mas ela comandava um grupo de prostitutas, e ela que fazia escalava as mulheres para servirem a aquele outro oficial. Quando vinha um oficial novo, quando surgia alguém passando por ali, era Madalena que fazia justamente essa articulação, essas tratativas todas. Ela que combinava o dinheiro, que combinava as joias, com que se pagasse aquela prostituta.
Mas ela também não aguentava mais aquela vida, e encontraram-se as duas. As duas que já tinham encontrado Jesus, as duas que queriam ser discípulas, as duas que não queriam mais saber daquele reino onde elas estavam. Uma, o reino de Herodes, outra, o reino de Roma. Mas nenhuma das duas queria mais saber daquele reino. Elas precisavam de um outro reino, de um outro rei. E elas viram em Jesus, na simplicidade, na pobreza, na humildade, nas palavras, nos gestos e no ser de Jesus. Elas encontraram aquilo que o coração delas buscava. Mas as duas precisavam tornar-se discípulas desde o começo. Reaprender tudo de novo. E diante da coragem de Madalena, Joana também criou coragem. E as duas, que quando chegaram a Jesus, precisaram ser libertas. Veja bem o que diz o Evangelho: mulheres que foram libertas de espíritos malignos. E cita Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, quer dizer, uma porção de demônios. Elas precisaram ser libertas, precisaram ser curadas por Jesus e começaram toda uma vida de discipulado. Deixa eu dizer, elas comiam as migalhas que caíam da mesa dos apóstolos e dos discípulos. Elas estavam por ali. Elas não podiam estar próximas, elas não podiam estar no meio. É tudo tolice isso que dizem que Maria Madalena estava ao ladinho de Jesus. Nada disso. Claro, Jesus sabia que elas o acompanhavam como discípulas. Jesus gostava disso, Jesus admitia isso, o que outros mestres não admitiam. Mas ele sabia que aquelas mulheres, tanto quanto aquela mulher sírio-fenícia, se contentavam com as migalhas que caíam da mesa dos discípulos, dos apóstolos. Mas elas agarravam aquelas migalhas, elas estavam de ouvidos atentos, elas estavam de coração atentos, e até pelo fato de precisarem colher aquilo que Jesus dizia à distância, elas eram muito mais atentas, muito mais coração abertos, principalmente porque elas experimentaram o outro lado do outro reino, e agora elas não queriam mais aquele reino, elas queriam ser deste reino. Você me entendeu? E foram. É só ver o que Madalena fez. Quando Jesus foi julgado, quando Jesus foi condenado, quando Jesus foi levado a Pilatos, quem estava ali, levando Maria, a mãe de Jesus? E aquele filme Paixão, de Mel Gibson, mostra muito bem quem é que estava amparando, inclusive, Maria, a mãe de Jesus. Era Maria, a Madalena, gente. A Madalena, a antiga prostituta do quartel de Magdala, era ela. É certo que Joana, a mulher de Cusa, estava lá também, porque as mulheres estavam ao lado de Maria, acompanhando a Jesus. E você sabe muito bem que Madalena foi até o alto da cruz. Nem os apóstolos foram, só João. E certamente foi Madalena que abriu o caminho. Ela conhecia aqueles soldados, conhecia bem aqueles soldados, conhecia as manhas deles, e ela empeitou a todos eles. E ela sabia como falar a eles, como mostrar os seus direitos e os direitos da mãe, porque a mãe de um condenado tinha direitos. E foi ela que levou Maria e João até o pé da cruz e estava lá. Ela foi borrifada pelo sangue de Jesus para que toda a vida dela fosse lavada. É certo que também Joana, a mulher de Cusa, daquele procurador de Herodes, foi borrifada pelo sangue de Jesus, para depois se tornarem as apóstolas que foram. Você viu que na manhã na madrugada da ressurreição, elas nem podiam imaginar que Jesus ressuscitasse. Foram elas, Maria e as suas companheiras. É certo que Joana estava junto também, e foram ao sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor. E elas que prepararam o corpo de Jesus apressadamente naquela sexta-feira de tardezinha para ser enterrado, quando chegaram lá, não viram mais o corpo de Jesus. Pelo contrário, o sepulcro aberto e vazio. Mas que coisa linda! Minutos depois,
Naquela procura, Madalena estava procurando onde é que podia estar Jesus, ou alguém que soubesse o que fizeram com o corpo dele. Ela encontra com alguém que ela pensa que é o jardineiro, e já começa a dizer para ele, e certamente disse daquele jeito de Madalena, como que cobrando: onde é que colocaram o corpo do mestre? Se foi o Senhor, disse ao jardineiro, que ela pensava que era jardineiro, se foi o Senhor, me diga onde é que o Senhor colocou o corpo de Jesus. Quando ele a chama de Maria, enquanto todos os outros a chamavam antes de Madalena, e provavelmente até os discípulos e os apóstolos, que não queriam saber de mulheres perto deles, especialmente mulheres assim, desse jeito, desculpe, desta laia. Muitas vezes a chamaram de Madalena, para jogar na cara dela a vida passada dela. Mas Jesus nunca a chamou de Madalena, sempre a chamou, e agora a chama de Maria. Até a inflexão que Jesus usou no nome, lhe demonstrou que era Ele, e ela ouviu ressuscitado. E quando ela quis tocar no corpo de Jesus, Jesus disse: não, não me toque, porque ainda não fui para o Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. E gente, foi Madalena que foi correndo, e certamente o outro evangelho diz que as mulheres foram atrás dela para anunciar aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado. Eu falei das mulheres porque peguei uma figura de mulher, mas são vocês, mulheres, e nos ajudem a isso. São vocês que são as nossas mães, as esposas, as nossas irmãs, as nossas companheiras, feitas por Deus para serem assim, as nossas educadoras. Que vocês nos ajudem a fazermos isso que Joana fez, que Madalena fez: romper com um reino definitivamente, porque essa é a nossa mania, inclusive de homens, de querermos ficar no meio termo, como se pudéssemos ficar aqui e ali entre dois reinos. Não existe essa possibilidade. Existem dois reinos: o reino das trevas, o reino do mal, o reino do maligno, e o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus. E é a Ele que nós queremos pertencer, porque já fomos arrancados daquele reino e trazidos para esse reino. Então, mulheres, nos ajudem, e nós, homens, criemos jeito na nossa vida. Nós, homens grandes, crescidos, adultos, e você, homem jovem ainda, você quase menino, adolescente, criemos jeito na nossa vida, porque nós na verdade queremos é que fomos fracos, é que fomos judiados pela vida, que fomos mal educados, mal experienciados em tudo isso, mas na verdade nós queremos também. Então, mulheres, nos ajudem, e nós prometemos, nós homens prometemos que nós queremos sim, nós vamos também contribuir, vamos colaborar, mas por favor, não sejam mais para nós Madalena antes de encontrar Jesus, não sejam para nós Madalena e Joana depois que encontraram Jesus, que são Maria, a quem Jesus pode chamar com uma inflexão especial: Maria, minha Maria. Mesmo que você não tenha esse nome no seu registro, mas Jesus vê no seu rosto o rosto da sua mãe e te chama de Maria. Sejam Maria para nós, porque nós queremos ser José. A todo custo nós queremos ser José. Ajudem-nos, 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 ajudem-nos. Não sejam sedutoras, não sejam eróticas, não sejam aquelas que vão nos precipitar, mas sejam aquelas que vão nos salvar, porque nós, homens e mulheres, queremos ser homens novos. Vocês, mulheres, querem ser mulheres novas, porque nós juntos é que faremos um mundo novo. Veja, vocês, mulheres, não vão fazer um mundo novo sem os homens novos. Não adianta vocês quererem ficar no privilégio: para nós é mais fácil, nós somos mais dedicadas, e os homens que se rebentem. Não. Sem homens novos, o mundo não vai ser novo. Jogo para vocês também esta responsabilidade. Não sejam mais Eva, sejam Maria. Nós estamos estendendo a mão e pedindo a você. Nós estamos estendendo a mão e pedindo a você.
e me faz novo, novo, novo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais um abraço de reconciliação agora.